Olá, irmãos e irmãs, paz e luz no seu coração. Com muita alegria, damos início a mais, um Caminhando com Maria, aqui pelo canal Ângelos TV Católica, Caminho de Esperança. Hoje nós vamos contemplar a beleza de Maria como a mulher cheia do Espírito Santo. Desde o momento da anunciação, como nos mostra em Lucas, de 1:35, e o Espírito Santo desceu sobre ela e fez nela morada. Depois da ressurreição, lá no cenáculo, em Atos, capítulo 1, versículo 14, nós também encontramos Maria novamente unida aos discípulos em oração e espera pelo mesmo Espírito. Maria é o grande templo vivo do Espírito Santo. Ela nos ensina que para receber o Espírito é preciso escutar, acolher e confiar. Onde Maria está, o Espírito Santo também age com força. Hoje queremos aprender com ela, abrir o coração para o Espírito de Deus e permitir que ela nos transforme, nos conduza e nos renove completamente. Vamos juntos caminhar com Maria e deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. E desde já eu convido você a nós rezarmos essa oração do Espírito Santo que é própria justamente para isso. Antes de nós vermos aqui o nosso conteúdo de hoje, também o nosso evangelho através da palavra, quero convidar você a se concentrar, a abrir o seu coração, a não pensar mais em nada a partir desse momento. É um momento íntimo, exclusivo, único, onde nós podemos ter essa mesma experiência que Maria teve com a presença do Espírito Santo. Por isso nós vamos dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que por intercessão do Imaculado Coração de Maria, esposa do Espírito Santo, nós a saudamos também dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos então à partilha do Evangelho, da Palavra. Você pode usar aí na sua casa, pegar a sua Bíblia, Lucas, capítulo 1. Podemos pegar aqui do versículo 34 e o 35, onde nós vamos ver justamente todo o fato, o acontecimento, o que realmente aconteceu nesse dia tão importante para a nossa fé cristã. Aqui no versículo 34, nós vamos ver que Maria faz uma pergunta ao anjo. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso? Pois não conheço homem algum. Maria faz essa pergunta justamente porque o anjo anuncia a ela que ela seria a mãe do Filho de Deus. Olha só, que compromisso, né? E o anjo responde para Nossa Senhora dizendo: o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Essa é a resposta do anjo. Nós temos aqui duas coisas importantes. Primeiro, a palavra envolverá. Essa ação do Espírito Santo nos envolve, assim como ela envolveu todo o ambiente onde Maria se encontrava naquele momento,
ela é envolvida pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Também essa expressão teológica, a igreja trata assim, né? Com essa expressão teológica, a partir da anunciação do anjo, a igreja confirma e nos diz que Nossa Senhora é a esposa do Espírito Santo. Justamente por causa disso, ela se deixa se envolver pela presença do Espírito Santo. E eu coloquei umas coisas aqui importantes, eu até anotei porque é muito importante. Por que ela se torna a esposa do Espírito Santo? Porque foi uma experiência única de Nossa Senhora, uma experiência humana de Maria. Maria é uma mulher igual às outras, igual a nós, humana. Então veja bem, ela se torna esposa do Espírito Santo porque ela teve essa abertura à ação dele. O Espírito Santo pôde agir em Nossa Senhora, apesar dela ser humana. Aqui está o grande segredo, gente, nosso. Maria nos deixa um exemplo muito claro, que apesar da nossa humanidade, nós temos que sempre estar abertos à ação do Espírito Santo. Olha só, né? Então, essa experiência única e humana a essa ação. Então, por isso que ela é esse modelo para nós cristãos. E veja bem, através da ação do Espírito Santo, se tem a maternidade física de Jesus. Jesus é gerado no ventre de Maria. Fisicamente, através do corpo físico de Maria, Jesus se torna humano por essa ação do Espírito Santo. Que bonito, não é? Bonito e até muito profundo. E por que essa ação do Espírito Santo quer dizer a esposa do Espírito Santo e a mãe biológica de Jesus, porque o seu corpo físico se abre, né? Colabora para essa ação do Espírito Santo. Olha que exemplo maravilhoso. A abertura do nosso coração. Muitas vezes, Deus faz a parte dele, mas nós também precisamos colaborar com Deus. Aqui Maria colabora, dando o seu próprio corpo para que o Espírito Santo pudesse agir. Então, através disso, Maria colabora entregando o seu próprio corpo para a fecundidade e a encarnação do Filho de Deus. Que disposição, né? Quando ela entrega o seu próprio corpo, né? Nós vemos ali que a figura humana da pessoa de Maria se deixa moldar, né, pelo Espírito Santo. Nela o Espírito Santo habita e faz morada no próprio corpo de Maria. Morada de Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É um Deus, o mesmo Deus que quer viver em nós. Ele quer estar junto, íntimo, próximo, junto de nós. Não é? E isso que aconteceu com Nossa Senhora. Através, né, de tudo o que aconteceu, os fatos, naquele momento, essa ação do Espírito Santo, nós vemos ali que ela se deixa fazer essa morada, a morada de Deus. Ela colabora com o seu corpo, o seu espírito e a sua alma. Quando nós falamos plenitude, é isso, gente. É a entrega do nosso corpo, do nosso espírito e da nossa alma. Isso é ser pleno. Maria se entregou totalmente à ação do Espírito Santo. Até diz, a igreja fala que pela docilidade dela, ela se torna esse instrumento para que o Espírito Santo possa agir. O que é ser dócil? É não criar uma resistência. É estar aberto, não criar confronto, é colaborar para que o Espírito Santo possa agir. E ela colabora, ela está aberta a essa ação, por causa da sua docilidade, não é? Nós temos que ser dócil ao Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Nós colaboramos com ele. Não é verdade? Aqui,
a parte do corpo de Maria, ela entrega-se totalmente à ação para que Jesus, né, o Filho de Deus, seja fecundado lá no seu ventre, no seu seio materno, no seu útero. O corpo de Maria se torna a morada do próprio Deus. O nosso corpo, as nossas ações, os nossos sentimentos, os nossos desejos, eles são movidos pelo nosso espírito, pela minha pessoa. Luiz, sou uma pessoa. Assim como o Espírito Santo é uma pessoa, assim como Maria era uma pessoa. Então, pela ação dele, o próprio Espírito Santo, assim como agiu no espírito de Maria, né, sendo mulher, sendo humana, sendo única diante de Deus, o que quer dizer isso? O nosso espírito, ele move todas as nossas ações. Ele é responsável pelos nossos sentimentos, pela nossa personalidade, pelos nossos desejos, pelos nossos pensamentos. Eu, como pessoa, o meu espírito, né, que está no meu corpo físico, ele é responsável por tudo isso, pelos meus sentimentos, desejos, pensamentos, enfim, tudo aquilo que envolve a nossa natureza humana. E olha só, por que Maria deixou se envolver como humana, o seu espírito humano de mulher, né, ao espírito dela, porque o próprio espírito de Maria se abre. Ela abre mão dos seus desejos, dos seus pensamentos, das suas atitudes, dos seus planos. Olha bem, Maria estava prometida a José, ela iria se casar, não é? Ela seria a esposa de José. Então, esse espírito humano, né, que encarna em Maria, através do Espírito Santo encarnado no espírito de Maria, abre os seus desejos, todas as suas vontades, os seus sentimentos, as suas ações e os seus planos. Então, nós vemos aqui a terceira dimensão dessa doação nossa, assim como Maria diz, de ser pleno, de se abrir a essa graça para a ação do Espírito Santo. Primeiro, o nosso corpo, depois, o nosso espírito e a nossa alma. Nós vemos lá no canto Magnífica também, que Maria diz assim: bem-aventurada sobre todas as gerações. Isso quer dizer por toda a eternidade. A nossa alma não morre, ela é eterna. E Deus, o Espírito Santo, tem sede na nossa alma. Ele é o alimento da nossa alma para que nós possamos, por toda a eternidade, sermos esses seres perfeitos diante da presença de Deus. Então, Maria se doa a essa ação, ela se abre, ela colabora no seu corpo, no seu espírito e na sua alma. Isso é ser pleno. Deus não quer nós pela metade. Deus nos quer por inteiro. É isso. Deus nos quer por inteiro. Assim como o Espírito, como ele tomou conta dessa pessoa humana, dessa mulher, que é modelo para nós, chamada Maria, que é a nossa mãe e a nossa grande intercessora. Ela é esse exemplo, gente, de se doar, se abrir, de não confrontar aquilo que é de Deus, até nos seus desejos, nos seus pensamentos. E veja bem, o segredo para tudo isso, né, foi a docilidade de Maria. Maria não resiste às coisas que é de Deus. Não é? O que é ser dócil? É ser submisso, né? Ou seja, ter uma postura de cooperar, de aceitar, né, aquilo que é de Deus, não oferecendo resistência. Quantas vezes nós oferecemos resistências àquilo que é de Deus? Às vezes Deus nos propõe alguma coisa, mas é o contrário do nosso desejo, do nosso pensamento, da nossa vontade. Às vezes isso até nos machuca e nós acabamos não aceitando. Dessa maneira, o Espírito Santo não pode agir em nós. Por isso também diz que o Espírito Santo é dócil. E essa docilidade de Maria, né? O grande segredo disso foi ela não resistir, ela estar aberto a essa graça. Eu queria colocar uma coisa aqui muito importante para nós, na carta de São Paulo, lá no capítulo 7, no versículo 19, a 1 Coríntios, a carta de São Paulo a Coríntios,
lá vai dizer assim. São Paulo faz uma pergunta falando do nosso corpo. Nós vemos em Maria esse exemplo, na sua corporidade, no seu corpo físico como mulher. Lá, São Paulo diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo de Deus, aonde o Espírito Santo quer habitar? Então, quando nós olhamos para o nosso corpo, seja homem, seja mulher, gente, o nosso corpo é o habitat de Deus. Deus quer fazer morada em nós, assim como ele fez em Maria. Por isso que ela é esse grande exemplo de morada de Deus. O Espírito Santo que está em nós recebemos lá no nosso batismo, na nossa crisma, quando somos batizados, ele tem essa responsabilidade, assim como ele fez do corpo de Maria a morada de Deus. E São Paulo faz uma pergunta aos primeiros cristãos da época, quando ele escreve essa carta, né, aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, falando disso. O nosso corpo é o templo de Deus. Deus quer fazer morada em nós, e isso só acontece pela ação do Espírito Santo, assim como ele agiu em torno de toda a vida de Nossa Senhora, por inteira, por inteiro. E olha só que bonito. O Espírito Santo, ele mexe com os nossos sentimentos, as nossas vontades, né? E veja bem, ele nos dá o controle de todas as coisas. Existe um fruto que é um presente que o Espírito Santo nos dá para que haja esse controle humano e do nosso espírito que move as nossas ações, as nossas vontades e os nossos desejos, que é o fruto da temperança. Quando nós recebemos esse fruto do Espírito Santo, lá na nossa crisma, também no nosso batismo, veja como Deus não esqueceu de nada, né? Deus nos quer perfeito. Ele nos, assim como ele quis Maria por inteira, ele nos quer por inteira. Pela falta da nossa capacidade humana e pelo nosso espírito humano, pela pessoa que eu sou, pela minha natureza que é humana, Deus nos deixa, pela ação dele, o fruto do Espírito Santo, para que haja um equilíbrio em tudo isso. Um autocontrole. O fruto da temperança nos ensina a controlar, a temperar as coisas no ponto certo, né? A se controlar, não como exageros. Não é verdade? Tudo aquilo que é bom, sendo demais, também não presta. É que diz o ditado. Então, o Espírito Santo nos dá esse presente, né? E ele age em nós, e também esse fruto, como finalidade principal, promove o nosso autocontrole, como eu falei aqui. Em todas as áreas da nossa vida, buscando o equilíbrio e a sobriedade, em vez de excessos, o nosso estado natural do ser humano. Quer dizer, quando nos dá esse equilíbrio, nós vivemos naturalmente a nossa humanidade, sem exageros, sem excessos. E foi isso que aconteceu com Nossa Senhora.